através do YouTube e do Facebook. Semana que vem nós vamos montar as cestas básicas dos idosos, em torno de 86. Estamos necessitando farinha de mandioca, leite integral, feijão, óleo de soja, café, arroz, açúcar. As bolachas doces e salgadas, sabonete e creme dental. A todos que nos ajudam nesse projeto, os nossos agradecimentos. No dia 10 de setembro, às 20 horas, teremos a nossa palestra especial. E o tema é pertinente: o suicida e a dor. O palestrante é Gerson Tavares. Quem tiver familiares aqui dentro que cometeram suicídio, aproveite essa oportunidade. Aproveite, porque a equipe da Donata, mais as equipes de Maria, do Mundo Espiritual, estarão presentes para trabalhar os suicidas nesse evento no dia 10 de setembro. Então, é uma grande oportunidade para todos nós. Bom, ontem começamos a Semana do Evangelho. A Semana do Evangelho é uma homenagem ao Espírito Donata. Essa mulher, quando encarnada, ela foi a primeira esposa de Lázaro Chanes, fundador desta casa. Ao desencarnar, após um tempo de sua recuperação, ela volta ao Ceará e pede ao Lázaro a permissão de trabalhar espiritualmente aqui na casa. O Lázaro não tinha por que não deixar, e assim ela começou devagarzinho a formar a sua equipe. Hoje ela tem em torno de 100 espíritos que trabalham com ela. É uma grande trabalhadora da área suicida da casa. É aquela que faz esse trabalho de encaminhamento dos suicidas. Então, Lázaro resolveu homenagear a irmã Donata com a semana dela, a Semana do Evangelho. Então, agora nós vamos sortear 4 evangelhos para quem recebeu o númerozinho aí. Se algum médio receber um número, pode esquecer, não vai ganhar. Médio não ganha o evangelho aqui, tá? É só para os frequentadores. Nem eu? Nem tu, principalmente. Número 6. Número 7. 6 e 7. Sortuda, pegar. – 25. Não acredito. Estão de marcação comigo, só pode ser. Trinta e oito. 38. Aí a moça ali. Agora, quem ganhou o evangelho não deixa na estante, não deixa na gaveta, é para ler e para estudar, gente, que é um livro maravilhoso, tá? Para ler e para estudar. Nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, às equipes espirituais aqui presentes, e vamos abrir o trabalho na sua segunda parte. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, damos como aberta a segunda parte do trabalho desta noite. E eu passo a palavra ao nosso irmão Jean. 20 horas certinho. Entendeu? Uhum. Queridas irmãs e irmãos, boa noite. Nossa, tá alto. Vocês sentiram como é que é, né? Nem no plano espiritual, a mulher desencarnou, voltou e disse que queria trabalhar. E ele disse que sim. Quem manda é a mulher. Então, gente, o nosso agradecimento a Deus, acima de tudo, nosso Criador, Criador do Universo, aquele que nos deu a vida e que nos deu a oportunidade de reencarnar.
A Jesus, o nosso guia e modelo, mestre divino, governador planetário, espírito de escola, crístico, que continua a nos acompanhar, a zelar pelo planeta e por cada um de nós, junto de uma pleiade de espíritos gigantesca, espíritos com o propósito de nos inspirar, de nos fazer progredir, de torcer pelo nosso sucesso. Agradecer aos espíritos trabalhadores da casa, o grupo de trabalhadores do mundo espiritual, porque são eles que verdadeiramente organizam, determinam esse trabalho e nos permitem subir à tribuna espírita, que é o local mais sagrado da doutrina. E, por fim, o agradecimento também ao grupo de trabalhadores encarnados que compõem esta casa, que mantenha sempre aprazível, arrumada, como diriam os antigos, asseada, para nos receber. Então, como eles nos convidam, o agradecimento pelo convite que a nós foi formulado. E trago também o abraço fraterno do grupo de trabalhadores do Centro Espírita Juvencio Araújo Figueiredo, que é a casa a qual nós tentamos, de alguma maneira, contribuir. A nossa casa, no mês passado, no mês de julho, completou 88 anos de fundação. Então, o abraço nós trazemos para todos os trabalhadores e frequentadores dessa casa. Bom, meus irmãos, a proposta da noite de hoje é a gente conversar sobre a realeza de Jesus. Como disse o Pedro agora na abertura, a semana do Evangelho. E esse tema está localizado, está incluído no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro é Não Vim Destruir a Lei, e o segundo capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, a proposta para que a gente possa hoje trabalhar aqui com os meus irmãos é tentarmos chegar o mais próximo possível de uma compreensão acerca do que o Cristo quis dizer. Então, eu não sei se os meus irmãos estão acompanhando, eu terminei agora de assistir a 5ª temporada do The Chosen, e eu sou garoto propaganda, de graça, sempre falei, e é perceptível no enredo de todos os episódios dessa temporada o Cristo tentando falar sobre o reino dele. E até mesmo entre os próprios discípulos, havendo muita dificuldade de compreensão. Então, vejam que isso está intimamente ligado a uma possibilidade de uma vida em paz. Entender essa relação do Cristo com o seu reino, qual é a sua realeza, essa é a nossa proposta. Então, nós vamos encontrar lá no Evangelho, em João 18, versículo 36, o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, dizem as más línguas, alguns historiadores, que Pilatos estava na dúvida. No seu íntimo, ele estava na dúvida. Ele não queria condenar Jesus. Perguntou-lhe, por isso que ele saiu e voltou, e fez a pergunta crucial: És o rei dos judeus? A pergunta que o governador Pôncio Pilatos fez ao Cristo preso, levado até ele para a decisão. Respondeu-lhe Jesus:
Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Vejam que interessante. Pilatos pergunta se ele é rei dos judeus, e ele diz que se fosse o povo dele, não permitiria que ele caísse na mão de quem? Dos judeus. Então a própria resposta do Cristo para Pilatos já é contraditória na pergunta dele. Disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, ele devolve para Pilatos: quem está dizendo que eu sou rei és tu. Quando ele diz, tu o dizes. Mas o Cristo estava falando numa proposta. Então, o questionamento central dessa proposta, dessa temática, é que reino é esse, se não é o reino da terra? Então, nós precisamos nos reportar ao passado, à época. À época, aquele povo era um povo sofrido, um povo perseguido, um povo que era reprimido de forma brutal pelos governantes, que pagava muitos impostos. Hoje em dia não mudou muita coisa, né? A gente vê que a história continua assim, mas então aquele povo ele esperava o Messias que estava nas Escrituras, que era aquele que viria para salvar o povo do jugo romano, aquele que viria para ser o líder, liderar, estar à frente, para pôr um fim em tanta barbárie, em tanto sofrimento, em tanta angústia. Então o povo esperava esse Messias. E, claro, com um povo extremamente brutalizado, um povo voltado ou cada vez mais enraizado nas questões da matéria. Vejamos, quando a gente fala o povo, nós não estamos apontando o dedo nem condenando, porque provavelmente nós reencarnamos na época. É que era o patamar evolutivo da, digamos assim, sociedade, comunidade espiritual do planeta Terra. Então o povo não ia compreender se falasse como está falando hoje a doutrina espírita, abertamente, sem dogmas, sem regras, sem nada que impeça a compreensão das pessoas. A doutrina espírita, como libertadora das consciências, ela tem essa capacidade, essa caridade de deixar que nós, pela nossa maturidade, pela compreensão, nós vamos entendendo as verdades espirituais. Então, o reino de Jesus, para muitos, era o trono do rei Herodes. Acho que é Herodes, né? Se não me falha a memória. Era o trono. Então, nada que viesse diferente disso iria calar no coração daquelas pessoas. Por isso, a dificuldade dos próprios discípulos de entender, porque vejam, os discípulos, eles vieram também do povo. Eles eram espíritos mais preparados? Eram espíritos que tinham uma certa compreensão maior? Sim. Compartilharam dos momentos com Jesus enquanto ele aqui esteve, e Jesus falou a eles de forma mais aberta em muitos casos? Sim. Mas mesmo assim, eles ainda traziam alguns costumes, alguma compreensão do mundo em que viviam, do mundo de onde vieram, da sociedade que vieram, para compor o apostolado do Cristo e contribuir para a pregação da Boa Nova do Evangelho. Então Jesus, na verdade, não buscava coroas, tronos ou exércitos. Porque a gente tem, equivocadamente, a tendência a acreditar que aquele que vai dominar
alguma coisa, ele precisa dominar pela força. Então, na época também era assim. Esperavam aquelas pessoas que Jesus viesse requisitar a coroa. O rei era ele. Ou que ele tivesse, então, o direito de sentar no trono. Porque o poder mundano, passageiro, não estava, conforme o entendimento da época, de acordo com o poder divino. E se ele era o filho, o emissário, o enviado, ele deveria assumir o seu papel perante a ideia daqueles. Tanto que nós vamos observar que o que motivou Judas a trair Jesus por 30 moedas é justamente isso. Judas tinha uma interpretação equivocada. Judas queria, na proposta de Judas da traição, fazer com que ele, enfim, fizesse milagres. Que ele, ao ser preso, pudesse fazer com que as espadas dos soldados se voltassem contra eles próprios. Meio que num passe de mágica. Ele queria, acreditava que isso ia acontecer, porque o mestre se dizia pacato. Ele apresentava-se tranquilo, um pouco incomodado, é claro, porque sabia da crucificação, preparando-se para essa situação que viria logo em seguida, mas Judas não entendia dessa forma. Queria que ele, então, liderasse um exército, achando que as pessoas tomariam das espadas, das armas, e então defenderiam o Cristo. Mas não era essa a proposta. O seu reino é de paz, amor e justiça, valores que não se baseiam na matéria. Então vejamos. Quem não busca paz? Todo mundo aqui busca paz. Todo mundo veio aqui para essa reunião hoje com o propósito de sentar-se, asserenar o seu espírito, ouvir uma música, o dedé tocando, e a gente vai se tranquilizando, a gente se sente em paz. Por mais que esteja completamente envolto em problemas de ordem física, de ordem econômica, de ordem sentimental e de ordem espiritual. Quando a gente chega aqui, a gente sente, a gente vem em busca dessa paz. Algo aqui nessa casa nos é dado no sentido material para que a gente tenha essa paz? Não. Não. Nada material é dado aqui. A proposta não é trazer as pessoas, convencê-las para seguir o Cristo através da barganha. Então, esse sentimento de paz é espiritual. Ele não tem nada a ver com a matéria. Tanto que podemos afirmar que até mesmo pessoas com dores terríveis, num momento como esse de oração, podem sentir a paz. Porque a paz não é algo material. Amor e justiça, a gente entende também. Mas não o amor do mundo, porque a gente vê muito no mundo aí afora, na sociedade, o amor sendo uma barganha, sendo algo voltado aos interesses. O amor ao dinheiro, principalmente, à herança. Então a gente vê que o reino de Jesus, o reino de Deus, ele não tem nada a ver com esse tipo de amor. E a justiça não é a dos homens. A justiça é a divina. É claro que a gente deve respeitar a justiça dos homens, porque a gente vive encarnado. Agora, a justiça verdadeira, ela é imaterial. Ela é do mundo, do verdadeiro reino. Então, isso tudo são valores espirituais. Agora, o reino da terra é um mundo de provas e expiações. Vejam que a doutrina nos explica que nós viemos ao planeta Terra, reencarnamos para passar por provas e expiações. O que é isso? Provas são testes. Nós somos testados todos os dias. Todos os dias.
nos fazem tomar decisões, escolhas, que podem fazer com que a nossa alma, que o espírito que somos, possa crescer. Então, essas são provas. Expiações é sofrer. Expiações é resgatar. Então, o mundo é de provas e expiações, onde imperam o egoísmo, o orgulho, a violência e as desigualdades. Por acaso está errado isso aqui? Não, nós não vemos o mundo assim, acontecendo aqui do nosso lado mesmo. Um mundo onde o egoísmo impera e nós somos egoístas. Vejam, nós não estamos apontando o dedo para ninguém. Porque a proposta não é apontar o dedo. Ninguém é professor, ninguém está acima um do outro para ter esse direito. Nós somos, todos temos parcelas de egoísmo. Somos apegados. Muitas vezes nos pegamos no meio de situações que nos envolvem no dia a dia e a gente nem nota. Só quando alguém faz um comentário qualquer, alguém puxa a nossa orelha, é que a ficha cai. Nossa, que egoísta que eu estou sendo. Eu vinha para cá agora. A gente não deve usar exemplo próprio. Mas quando o exemplo é inferior, deve, aí pode. Porque a gente não deve se exaltar, né? Eu vinha na fila agora e o cara tentou furar. Eu disse, não vais entrar. Olha, na mesma hora me veio o pensamento, que espírita és? Eu assim, o passageiro era o guia, estava comigo, era o passageiro. Que espírita és? E na hora, estaqueei o freio, né? Assim, vai. Por quê? Porque nós somos testados todos os dias. Significa que então todo mundo aqui vai ter que estar dando vaga para aqueles que são folgados, para aqueles que furam a fila, para aqueles que são péssimos cidadãos. A gente vai ter que fazer isso para todo mundo para ser, então, um espírita bom? Não é isso. A gente precisa avaliar. Avaliar. Até porque a gente pode colocar alguém em perigo se fizer isso. Avaliar. E quando puder, quando tiver a chance, fazer, porque é importante. Violência normal? Não é normal. Mas na nossa condição, na condição evolutiva que a Terra se encontra, a violência ainda é uma realidade. Então a gente precisa trabalhar a violência, porque é fácil dizer que nós somos os violentos e não podemos mais ser violentos. Mas peraí, isso aí não é um passe de mágica. Ninguém entra pela porta do centro espírita, a gente pode até deixar de ser violento aqui dentro. Mas lá na rua, saiu na rua, deu uma topada com o dedo ali na calçada, a gente já fica de novo, já se revolta. Então, por quê? Porque isso é um trabalho, é uma construção. Por isso que os espíritos dizem que se reconhece o espírita pelo esforço que ele faz em melhorar-se. É a proposta de se melhorar. Onde é que eu estou? O reino de Deus está dentro de nós. E onde é que está escrito isso? Em Lucas. Quando Jesus disse o seguinte, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus não é um local específico. O reino de Deus não é a terra prometida, por mais que se usou à época o termo terra prometida. Mas o reino de Deus é algo imaterial que está entre nós. Como a gente pode começar a entender isso? Quando Deus criou o universo e criou o fluido cósmico universal. Tudo está imbuído no fluido cósmico universal. Agora, nesse exato instante, nós estamos inseridos nesse fluido, que não observamos, assim como não observamos a energia elétrica passando pelas lâmpadas, se transformando em luz. Assim como não percebemos as ondas dos celulares agora que estão nos bolsos, espero que no silencioso, claro. Assim como nós não percebemos o oxigênio, nem tampouco a lei da gravidade. Assim é
O reino de Deus está inserido. Por isso que há a informação nas Escrituras de que não há um único fio de cabelo da nossa cabeça que caia, que Deus não sabe. Ele sabe absolutamente de tudo. Bom, há uma relação entre vida material e vida espiritual. Então, na segunda folha, tenho 4 e já falei 21 minutos. Mas eles falaram que tinha 50, né? Eu ouvi tu falar que tem 50 minutos. Eu vi, ele falou 50 e tu disse 50. Não posso. Eu tenho trabalho mediúnico, não posso. Aí, gente, vida material e vida espiritual, há uma relação. A vida verdadeira mesmo, se a gente fosse falar vida, é a espiritual. Todos nós fomos criados, nascemos, podemos assim dizer, na vida espiritual, que é a verdadeira vida, que é a nossa morada. Os momentos em que a gente passa na Terra são passageiros, são importantes e necessários como verdadeiros estágios que nós, como espíritos em evolução, como poderemos dizer como espíritos estudantes, né, para usar o termo estágio, nós estamos estudando, estamos estagiando. E são necessários muitos estágios para a gente chegar na felicidade. Às vezes a gente não passa. Quem já fez faculdade, quem estudou aqui, sabe? Às vezes a gente não passa de ano. A gente às vezes não passa de fase. Porque não estudou o suficiente, não estava bem no dia da prova. Mas a gente tem uma nova chance. A gente dá sequência. Antigamente, no meu tempo, eu já estou dizendo no meu tempo, né? Olha só. Quando a criança não passava, trocava de colégio. Mas mesmo assim ainda tinha chance de trocar de colégio. Por quê? Porque justamente essa proposta é a da evolução. Então, a visão espírita amplia o entendimento. A vida corpórea é passageira, o espírito é imortal. Acabei de citar. Os bens materiais, as conquistas sociais e o poder ficam aqui. Isso é importante. Caixão não tem gaveta. A gente não leva nada daqui. Absolutamente nada. Não levamos o nosso carro, não levamos a nossa casa, não levamos a nossa roupa, não levamos a nossa conta bancária, dinheiro, joias, ouro. Eu não tinha como levar mesmo, porque eu não tenho. Mas nós não levamos absolutamente nada. Não levamos nem o corpo. O corpo nos é emprestado. E é importante a gente entender isso. Porque muitas vezes a gente desencarna e não aceita deixar o corpo. Então, até isso, até nesse ponto, nós podemos ser atrasados moralmente, espiritualmente falando. O que levamos são nossas virtudes, aprendizados e atos de amor. Atos de amor. E atos de amor não é somente para o nosso amor, para a nossa querida, para o nosso querido. Não. Atos de amor é todo ato em que você, tendo a oportunidade de fazer o bem a alguém, raciocina em cima, toma decisão e faz conscientemente. Isso é um ato de amor. Qualquer tipo de ajuda, no emprego, na sua profissão, ensinando, instruindo. Se não conseguir falar absolutamente nada, seja um bom ouvido. Porque ouvir é fundamental. Então vejam, praticar esses atos são capazes de nos elevar à condição da vida espiritual. E como é que nós vamos fazer então? Vamos deixar de fazer tudo que é material e vamos fazer só isso para pensar na vida espiritual? Não. A gente precisa caminhar para e passo. É um pé cá, outro lá. Nós somos criaturas de dois mundos. Vivemos encarnados e temos também aspirações desencarnadas.
aspirações espirituais. Então vejam a importância disso. A terra é escola. Aprendemos por meio das experiências. Jesus faz um convite. O mestre nos convida a viver no mundo sem ser do mundo. E isso é difícil. É como se nós tivéssemos que dar atenção às coisas da vida, da matéria, mas sem se apegar a elas. Ah, mas eu lutei tanto, Jean, para conquistar. Eu lutei tanto para conquistar a minha posição social. Eu lutei tanto para conquistar o meu carrinho zero, a minha casa nova. Viva no mundo sem ser dele. A gente deve usufruir de tudo que nos foi dada a oportunidade. Claro que dentro do necessário e não trazendo sofrimento a ninguém. A gente pode usufruir. Agora, se nós começarmos a usufruir de algo que nos vicie, que nos prenda a essa situação, nós não estamos vivendo uma vida espiritualizada. Então, o convite que Jesus faz é justamente viver no mundo sem ser dele, estar na terra, mas sem nos prender apenas ao transitório. Praticar a caridade, a humildade e o perdão como preparação para a vida maior. Praticar a caridade. Não acumuleis tesouro na terra, mas nos céus. Que tesouros dos céus são esses? Não sei se vocês lembram do filme Nosso Lar, quando André Luiz chegou naquele vilarejozinho, umas casinhas bem bonitinhas, que não tinha porta, não tinha muro. E aí o mentor diz, essas casas são construídas com o material que vocês mandam da terra. Mas como a gente manda material de construção? Mandamos algum tijolo, alguma argamassa, mandamos alguma coisa para lá? Nossas obras. Então, toda obra no campo do bem, toda boa ação feita com consciência, todo sentimento de amor emanado de forma honesta, cada ação dessa é um tijolinho que a gente coloca nessa casa lá do mundo espiritual. Então, quando nós voltarmos à pátria espiritual e darmos aquele estágiozinho breve, no umbral, todo mundo vai passar lá. Não pensa que não vai, que vai. Nós vamos fazer aquele estágiozinho breve, depois a gente vai ser resgatado e vai morar nessa casa. E aí, o que a gente quer encontrar quando lá chegar? Uma tapera? Um bangalô? Uma mansão? Depende de nós. A doutrina espírita esclarece. A evolução continua após a morte. Importante a gente entender disso. Porque parece que a gente só tem que ralar aqui. Tem que ralar nessa vida. Vocês falam aí, gente, que a gente tem que melhorar, que a gente tem que progredir. O progresso é constante. Ele se dá após o desencarne, comumente chamada morte. O mundo espiritual é a verdadeira pátria. As encarnações são degraus do aprendizado. Já vou terminar. Assim, o reino de Jesus se constrói dentro de cada um, preparando-nos para mundos mais elevados. O reino do Senhor, esse reino, que ele diz que a realeza dele não é daqui, é do mundo espiritual, é do reino imaterial. Esse reino é construído dentro de cada um. Pois se ele está no meio de nós, se ele está em nós, a gente precisa construí-lo, mantê-lo, organizar, ser cuidadoso, preparar, cuidar com carinho desse reino dentro de cada um de nós. Então, aplicações práticas para a gente encerrar. Como trazer o reino de Deus para o nosso dia a dia? Exercitar a paciência nas dificuldades. Paciência. Exercitar a paciência. A gente geralmente diz que perdeu a paciência, mas quem perde nunca a teve. Nós não temos paciência, nós somos impacientes, ansiosos, angustiados. A gente sempre quer que aconteça logo aquilo que está programado, que na verdade muitas vezes foi programado por nós mesmos,
para acontecer lá no seu tempo. A gente já fica ansioso. Então, a paciência, trabalhar a cada dia, ter paciência diante das situações, diante das dificuldades, diante de uma criatura, de um familiar incompreensivo, agressivo muitas vezes, alguém que não te entenda, de um ambiente no trabalho difícil, né? Nós podemos dizer isso, um ambiente do trabalho difícil. Exercitar a paciência, ela é fundamental. Ah, vamos virar santos, não vamos fazer mais nada, não, aos pouquinhos. Cultivar pensamentos elevados. Como é que está a nossa casa mental? Como é que nós estamos usando essa fábrica, esse dínamo criador chamado mente? Pensamento. Estamos agindo, criando, formando pensamentos evoluídos, pensamentos de perdão, pensamentos de reforma íntima. Como é que nós estamos usando a nossa casa mental? Servir ao próximo sem esperar recompensa. É que a mão direita dê sem que a esquerda saiba. Ah, mas a gente sempre lá no fundinho, a gente faz o bem, mas gostaria de ser lembrado. Ah, porque fulano, aquele pessoal é ingrato. Não, gente, vamos fazer desinteressadamente. Porque quando a gente começa a fazer desinteressadamente, começa a se tornar um hábito, uma prática. E quando você perceber, você está fazendo só aquilo que deve fazer, sem nem forçar. Essa é a proposta. Viver com fé e esperança, lembrando que tudo passa. Me lembrei de uma piadinha. Tudo na vida é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Hoje em dia não tem mais nem cobrador, né? Viver com fé e esperança, lembrando que tudo passa, mas o espírito permanece. Então, a gente pode estar no maior problema, na maior dificuldade que você possa imaginar. Nós aqui da frente não temos a condição de saber a realidade, o íntimo de cada um nesse exato instante. Com certeza há pessoas aqui com angústias e sofrimentos atrozes, muitas vezes muito maiores do que os nossos. Mas a gente precisa entender que tudo nessa vida é passageiro. Como a gente vive num plano de provas e expiações, expiar, ou seja, sofrer as agruras dos nossos atos praticados no passado, também passa. Tudo passa. E Chico Xavier dizia isso, quando ele perguntava para as pessoas: ah, como é que está minha irmã? Ah, Chico, está muito complicado, é muito sofrimento, é muita dor. Ele dizia: ah, isso passa. E aí perguntava de novo para essa irmã e ela dizia outro dia: está complicado ainda, calma que isso passa. Até um dia que ela chegou para ele perguntou e ela disse: ah, Chico, hoje eu estou feliz, hoje está tudo bem. E ele disse: isso também passa. Porque é necessário passarmos pelos sofrimentos inerentes à vida na matéria. Então, que Deus, nesse instante, possa iluminar os pensamentos de cada um dos meus irmãos, a quem eu sou muito grato, aos que estão aqui, aos que estão em casa, porque vocês estão me entregando hoje, nesse instante, o que tem de maior valor, o tempo. Estão me cedendo, me emprestando tempo, eu que não sou merecedor. Por isso, peço a Deus que ilumine, que proteja e ampare, que nesse instante os guias espirituais possam também receber a nossa gratidão, para que a gente possa continuar trabalhando juntos. Voltem para os seus lares com paz, com luz, com sentimento do dever cumprido, sabendo que o reino do Senhor não é desse mundo. Mas enquanto aqui a gente estiver, nós transformaremos esse reino material no melhor possível. Dividam com seus familiares em casa
essa paz, essa luz, esse sentimento e voltem no próximo dia, na próxima reunião, com o compromisso assumido de estar participando do banquete espiritual, dessa santa ceia que é ofertada pelos espíritos amigos que estão aqui presentes. Muito obrigado a todos, obrigado à casa pelo convite e a Deus pela oportunidade. Agradecemos ao Jean pela mensagem da noite. Encerramos a primeira parte do trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, damos como encerrada a primeira parte, estamos abrindo a segunda, que serão os passos. Eu peço aos médicos